Hoje o mundo todo comemora, celebra a Páscoa, o dia da Páscoa. Então, em todos os cantos deste mundo afora, exceto os mais conservadores em Israel e também os cristãos conservadores, exceto esses, a maioria da população mundial, quase na sua totalidade, certo, trocou doces, trocou chocolates, festejaram a Páscoa com a base de chocolate. Em muitos lugares, famílias levaram os seus filhos para conhecer o coelhinho da Páscoa e receber ali o seu presente de Páscoa. E muitas igrejas, pasmem, também fizeram isso, trazendo o coelho para dentro do seu culto. Nós aprendemos nessa manhã o verdadeiro significado da Páscoa e a ressurreição de Cristo. Nós queremos continuar falando disso através desse texto do livro de Números, capítulo 28. Nós vamos ler os versículos 16 a 25. Números, capítulo 28, versículos 16 a 25. Neste capítulo, o povo de Israel está sendo instruído sobre as ofertas contínuas que eles deveriam fazer. E dentre essas ofertas contínuas, é citado aqui para eles a Páscoa, o momento da Páscoa, o que eles deveriam fazer. Números 28, versículos 16 a 25, diz assim a palavra do Senhor: no primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias do mesmo mês, haverá festa. 7 dias comerão pães asmos. No primeiro dia, haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas apresentareis oferta queimada em holocausto ao Senhor: 2 novilhos, 1 carneiro, 7 cordeiros de um ano, ser-vos-ão eles sem defeito. A sua oferta de manjares será flor de farinha amassada com azeite, e conhecereis 3 décimas, ou melhor dizendo, e oferecereis 3 décimos para um novilho e 2 décimas para um carneiro. Para cada um dos 7 cordeiros oferecereis 1 décima, e o bode para a oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Assim oferecereis cada dia, por 7 dias, o manjar da oferta queimada em aroma agradável ao Senhor. Além do holocausto contínuo, se oferecerá isto com a sua libação. No 7º dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Também tereis santa convocação no dia das primícias, quando trouxereis oferta nova de manjares ao Senhor, segundo as vossas festas das semanas. Nenhuma obra servil fareis. Somente até aqui, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor. Santíssimo Deus, eis a tua palavra, Senhor, palavra viva, palavra que nos serve de orientação, que nos serve, Senhor, para guiar-nos, para fazermos a tua vontade. Abra os nossos ouvidos, Senhor, para ouvi-la. E uma vez que ela entrar pelos nossos ouvidos, Senhor, abra o nosso coração para que ela desça ao nosso coração. E uma vez que ela estiver no nosso coração, que nós possamos praticá-la no dia a dia para a glória e louvor do teu nome. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o capítulo 28 ele tem uma riqueza muito grande, que nós voltaremos a estudá-lo no próximo domingo, sobre o enfrentamento das batalhas da vida. Eu não quero me atentar a isso hoje, porque nós falaremos disso no próximo domingo. Como vencer as batalhas da vida, olhando para Números capítulo 28, que isso pode nos ensinar. Eu quero ficar atento mais aqui ao que o texto nos fala sobre a oferta da Páscoa e relembrar um pouquinho do que nós falamos essa manhã, mas dando uma ênfase maior aqui no que nós vamos falar através desse texto. Olhando para Números 28, desse trecho que nós lemos, nós vamos ouvir aqui, ver e aprender que a Páscoa ela recebe também um outro nome aqui, principalmente no livro de Êxodo. Se você abrir lá, Êxodo 23:15, você vai perceber que a Páscoa ela recebe um outro nome também. Ela é chamada de a Festa dos Pães Asmos. Se você for lá ler comigo Êxodo 23, vamos ler Êxodo 23, apenas o versículo 15.
Está dito assim a palavra do Senhor: guardarás as festas dos pães asmos, 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei no tempo apontado no mês de Abib, que é o primeiro mês, porque nele saíste do Egito, ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Então ela recebe esse nome também, a festa dos pães asmos. Então toda vez que você lê festa dos pães asmos, isso está falando da Páscoa. E esta era a primeira festa judaica, e foi a primeira festa intitulada ou institucionalizada para conservar na memória do povo os acontecimentos daquele grande dia em que o povo foi redimido, em que o povo foi liberto da prisão, da escravidão do Egito. Todas as vezes que eles celebravam a Páscoa ou a festa dos pães asmos, eles eram levados a relembrar, a memória deles era então levada a tempos atrás, quando o Senhor libertou o seu povo da escravidão do Egito. A Páscoa então era considerada aqui uma espécie de o dia nacional da independência dos israelitas. Então, se eles tinham algo para comemorar um dia da independência, esse dia da Páscoa era lembrado como o dia em que o povo de Deus foi liberto, e então foi liberto dessa escravidão e foi dado como independente da escravidão. Então, o significado da Páscoa, o significado espiritual da Páscoa, a gente pode encontrar no Êxodo capítulo 12, conforme nós lemos na liturgia. O que é a Páscoa? Nós falamos um pouquinho disso. O que é a Páscoa? A Páscoa, ela tem um significado específico para Israel, o povo do Antigo Testamento. Era a libertação do povo, ou seja, foi o dia que o Senhor feriu os egípcios, mas passou por cima das casas dos israelitas, cujos umbrais estavam aspergindo o sangue do cordeiro. Então, para eles era um momento, a Páscoa relembrava eles um momento de libertação e um momento de redenção. Para nós cristãos, a Páscoa ela tem um significado maior, porque essa Páscoa do Antigo Testamento apontava para um sacrifício maior, para uma Páscoa mais plena e mais completa, plena e completa redundância, mais plena, que era o sacrifício de Cristo, sendo Cristo a nossa Páscoa, sendo Cristo quem nos libertou da escravidão do Egito espiritual, nos tirando das trevas e nos trazendo para a sua luz. Então, quando nós olhamos para as festas dos judeus, as festas religiosas comunitárias, a Páscoa é uma das festas que se comemora em comunidade. Embora eles tinham o seu momento de família individual, nós vamos aprender isso muito bem, mas eles tinham o seu aspecto cultico coletivo, e a Páscoa era todo o povo se reunia para comer e relembrar assim do que Deus fez a eles. Então, o significado de Números 28 vai falar da importância dos sacrifícios e ofertas contínuas oferecidos a Deus. Como era importante que o judeu oferecesse a Deus ofertas e sacrifícios contínuos. Claro que nós não vivemos mais neste padrão de forma igual ao que eles faziam. Nós entendemos, segundo Romanos 12, que a nossa oferta é o nosso corpo. Por isso que Paulo diz: ofereçamos o nosso corpo, como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Então, era muito importante que o povo se lembrasse e cumprisse a risca que o Senhor estava dizendo a eles. Eles precisavam oferecer oferta contínua ao Senhor. E à medida que o povo se aproximava, ou à medida que se aproximava o tempo dos israelitas estabelecerem a sua nova terra, ou seja, quanto mais se aproximava o tempo deles entrarem para a terra prometida que Deus daria a eles, Moisés então enfatiza a necessidade da devoção a Deus através desses sacrifícios. E a Páscoa deveria ser sempre lembrada. Eles não poderiam viver a sua vida antes da terra prometida, durante a terra prometida e pós-terra prometida, sem se lembrar da Páscoa. Eles precisavam lembrar que um dia eles foram escravos, que um dia eles viveram sob um jugo pesado, que um dia eles não tinham direito a nada, e então
aquele cordeiro que morreu no lugar deles, aquele cordeiro que foi sacrificado lá no Egito, que nos livrou da morte, no dia em que o anjo destruidor passou no Egito, destruindo todo, ou matando todos os primogênitos. Eles precisavam se lembrar do período em que eles passaram em terra estrangeira e do que o Senhor fez a eles. A Páscoa deveria ser comemorada anualmente e não poderiam deixar de se ausentar da Páscoa. Se ausentar da Páscoa era uma penalidade gravíssima diante do Senhor. Eu vou falar disso ainda hoje. A nossa Páscoa hoje, como nós festejamos ou comemoramos, assim dizendo, a Páscoa no modelo da ceia. Quando nós participamos da ceia do Senhor, a nossa memória está sendo levada a lembrar do que Cristo fez por nós na cruz, e que mediante o seu sangue remidor, a morte não chegou e não chegará a nós. Portanto, meus irmãos, participar da ceia não é uma opção. Participar da ceia é uma obrigação do cristão. Ele não pode faltar na ceia. É uma falta gravíssima diante de Deus. Assim como o judeu não poderia se ausentar da Páscoa, ele não poderia deixar de oferecer a Páscoa ao Senhor anualmente, nós cristãos, cujo Cristo é o nosso Cordeiro pascal, e cujo a solenidade é a ceia, nós não podemos nos ausentar da ceia por motivo nenhum, claro, exceto forças maiores. Esse texto nos lembra então desse significado importante que tinha a Páscoa. Porque comemorar a Páscoa, assim como participar da ceia, além de um ato de obediência a Deus, era um ato de devoção ao Senhor, pelo que Ele fez, pelo que Ele tinha feito. E aí algumas perguntas podem surgir na mente de vocês, como na mente de vários cristãos. Mas, se o judeu lá naquela época, assim como o cristão agora, se ele estivesse com alguma falta, se ele tivesse adorado algum Deus, se ele tivesse matado alguém, se ele tivesse furtado alguém, se hoje um crente comete algum pecado, diante da Páscoa no Antigo Testamento, diante da ceia no Novo Testamento, qual é a opção? Eu não posso participar, eu não posso chegar diante do Senhor em pecado. É um argumento que se usa. Lá no Antigo Testamento existia o processo da purificação. Quando se aproximava o período da Páscoa, os judeus eram convidados e eles eram instigados a se preparar para a Páscoa, a se purificar para participar da Páscoa. Da mesma forma, quando nós sabemos que está chegando o dia da ceia do Senhor, nós devemos também nos purificar e participar da ceia. Em momento algum, Deus está dizendo que não é para participar da Páscoa, como também em momento algum, as Sagradas Escrituras dizem que não é para participar da ceia. Mas eu pequei no dia da ceia, então não vou tomar. Não é isso que as Escrituras dizem. Assim como lá tinha um preparo, Paulo nos ensina que quando nós pecarmos, o que nós temos que fazer? Examinar-nos a nós mesmos e comer do pão, participar. Isso é um ato de obediência e devoção. A festa da Páscoa, meus irmãos, serviu como um sinal de libertação para o povo da aliança do Antigo Testamento. Primeiro, eles lembravam que através da Páscoa a ira de Deus passou sobre eles. A ira de Deus que veio sobre toda a nação do Egito, causando a morte dos primogênitos, foi afastada deles, livrando eles, não só os seus primogênitos, mas também os seus animais primogênitos da morte. E isso foi feito por causa do cordeiro que foi sacrificado ali por cada família, e o seu sangue foi aspergido em cada umbral de cada porta. Aquele cordeiro que foi imolado no Antigo Testamento, ele foi o responsável figuradamente, tá, para a libertação daquele povo, para que aquele povo não passasse, não provasse a morte, não fosse atingido pela morte. Assim também, meus irmãos, nós não somos atingidos pela morte por causa do cordeiro sacrificado,
na cruz do Calvário, o cordeiro que foi imolado e sacrificado, o seu sangue também foi aspergido, e por causa desse sangue, por causa do sangue de Cristo, a morte não nos alcança. Por causa da morte de Cristo, por causa do seu sangue, nós também fomos redimidos. E quando nós olhamos para o cerimonial da Páscoa no Antigo Testamento, nós vamos ver que 3 elementos simbólicos deveriam lembrar os participantes daquele evento fundamental de libertação do povo. Primeiro, as ervas amargas faziam parte do ritual da ceia. As ervas amargas lembravam este povo o tempo da escravidão e o clamor por libertação. Para lembrar, eles lembravam que eles eram escravos e agora eles estão livres. Então, ter as ervas amargas no ritual da ceia lembrava eles um período de escravidão que foi muito amargo. Foram 430 anos aproximadamente vivendo na amargura da escravidão, vivendo na amargura da opressão, do trabalho forçado e da privação de servir e adorar ao Deus dos seus pais. Então não poderia faltar as ervas amargas, os pães asmos, pão sem fermento, que lembra a pressa da saída da corrupção do fermento que foi consumido em cada família. Então, os pães sem fermentos, lembra eles que eles precisavam sair, eles precisaram, vou conjugar correto aqui, precisaram sair apressadamente do Egito, quando Deus falou para cada família: preparem a Páscoa e comam rapidamente, fiquem com as roupas já corretas, conforme Deus disse, preparam tudo, as suas bagagens, fiquem com o cajado na mão, sandálias nos pés, comam rápido, porque vocês vão sair essa noite da escravidão. Então, quando eles comiam dos pães sem fermento, lembrava isso, de que o Senhor os tirou apressadamente da escravidão do Egito, e o sangue colocado nos umbrais da porta, para que o Senhor não trouxesse a praga destruidora sobre aquela casa. É por isso que o termo Pessá lembra eles o dia que o Senhor passou por cima. Então esses 3 elementos não poderiam faltar de maneira alguma na lembrança deles: as ervas amargas, os pães sem fermentos e o sangue do cordeiro que eles iam sacrificar no seu ritual. Isso tudo relembrava eles aquele dia glorioso, o dia da libertação, o dia em que eles foram resgatados. E aqui nós podemos fazer um paralelo, meus irmãos, entre a Páscoa judaica e o sacrifício de Cristo. Quando nós olhamos então esses primeiros versos de Números capítulo 28 da Páscoa, nós podemos relembrar aqui, fazer um paralelo, melhor dizendo, sobre a Páscoa judaica e o sacrifício de Cristo. Quando é dito no primeiro mês, aos 14 dias do mês, que é o mês de Abib, é a Páscoa do Senhor. Então eles deveriam saber que todo início de mês era a Páscoa do Senhor. Neste trecho dos primeiros versículos, Deus instrui o seu servo Moisés sobre a celebração da Páscoa, como deveria ser a Páscoa. Lembrando que o Senhor já fez isso lá no livro de Êxodo, isso é repetido depois em Deuteronômio, como eles deveriam fazer, como eles deveriam celebrar a Páscoa. Lembrando que Números é visto como o livro da peregrinação, é o momento que o povo está peregrinando no deserto, está caminhando no deserto rumo à terra prometida. Então aqui acontecem muitas coisas nesse momento de peregrinação. É preciso que Deus, que já colocou Moisés como líder lá em Êxodo, o Senhor reafirme a liderança de Moisés. É aqui em Números que o povo precisa se lembrar de quem é Deus, precisa lembrar que aquilo que Deus abençoou está abençoado, e aquilo que Deus amaldiçoou está amaldiçoado. Por isso temos aqui em Números 22 a tentativa de Balaão corromper o povo de Deus sem êxito. Nós vemos então Números, o povo aprendendo no seu relacionamento com Deus. E esses versículos então está a instrução de como deveria ser a Páscoa. Ela deveria ser feita no 14º dia do mês, do primeiro mês do ano, que é o mês de Abib. E deveria ser feita o quê? Ao entardecer. Não poderia ser feito de manhã, não poderia ser feito no meio do dia, não poderia ser feito no dia 13 nem no dia 15. Deveria ser feito no dia 14
ao entardecer. E é para ser celebrada então a Páscoa do Senhor nesses moldes, nesse dia e ao entardecer. Por quê? Por que Deus ele estabelece essas regrinhas dessa maneira? Deus dá um manual. Porque Deus exige de nós obediência. Simples assim. Por que Deus coloca para nós? Vocês devem me adorar assim, assim e assim. Porque Deus espera que nós sejamos servos obedientes a Ele. Deus espera que nós simplesmente cumpramos aquilo que Ele está nos pedindo, gentilmente e amorosamente. Era isso que Deus esperava desse povo, o cumprimento da sua palavra, que eles obedecessem a sua palavra. E notem que esse povo, ele é um povo obstinado de coração. Em muitos momentos nós vamos ver esse povo desobedecendo a palavra de Deus, as ordens de Deus. Lembra o caso do maná? Deus diz: olha, vocês estão com fome? Vou dar maná, pão vivo, que Deus é o pão do céu. Eles comiam o pão e Deus diz: não comam somente para hoje, comam enquanto tiver fome, mas não peguem nada para o dia seguinte. O que eles faziam? Pegavam para o dia seguinte. Quando eles iam abrir no dia seguinte, estava podre, tinha pegado mofo. Porque Deus estava dizendo para eles: não façam isso, façam o que eu estou mandando, porque no dia seguinte eu também vou mandar maná para vocês. No dia seguinte eu vou dar o que vocês precisam, o que vocês querem. Com Moisés, Deus tinha estabelecido a liderança de Moisés, mas como nós aprendemos em Números 16, Datã, Corá e Abirão faz o quê? Se rebelam dizendo: por que Deus? Por que você lidera a gente, sendo que nós também somos sacerdotes? Deus só queria que eles obedecessem a liderança de Moisés, porque Deus disse lá. Então Deus reafirma de novo. Então esse povo precisava cumprir, por isso Deus coloca dia, local, a maneira que deve ser feita. Deus dá a eles o guia completo do rito. E então essa Páscoa deveria ser feita nesse dia, e era uma semana de comemoração, uma semana em que eles comemoravam a festa do Senhor. E essa festividade, como nós dissemos, simbolizava então o quê? A remoção do pecado e da impureza. Eles eram purificados, e eles então deveriam lembrar que eles foram libertos de uma opressão. Durante a semana da Páscoa, além dos cordeiros oferecidos diariamente, eles tinham uma celebração diária, uma celebração semanal, uma celebração mensal e outra celebração anual. Nós vamos aprender isso domingo que vem. Então, durante a semana da Páscoa, eles deveriam oferecer sacrifício diário ao Senhor. E esse sacrifício era especial. E era feito esse sacrifício especial da semana era feito no 7º dia, que era o sacrifício semanal, para eles se santificarem diante de Deus. Esse texto também, irmãos, nos detalha as instruções. É Deus dando instruções ao seu povo de como festejar, de como comemorar a Páscoa, de como celebrar este momento glorioso. Os versículos 18 a 25, nós vamos ver aqui as ofertas dos manjares e a importância da dedicação e gratidão a Deus na oferta. Por que Deus está estipulando que eles devem entregar ofertas de manjares? Se você ler aí do 28, 18 ao 25, a parte final do texto, nós vamos ver Deus falando isso ao povo, dizendo: no primeiro mês ao 14, nós lemos aqui o 18 agora. No primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas apresentareis oferta queimada em holocausto ao Senhor, 2 novilhos, 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, ser-vos-ão sem defeito. A sua oferta de manjares, flor de farinha, amassada com azeite, oferecereis, 3 décimas por um novilho, e 2 décimas para um carneiro. Para cada um dos 7 cordeiros oferecereis 1 décima, e o bode para a sua oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis além do holocausto de manhã, que é o holocausto contínuo. Assim oferecereis cada dia por 7 dias, o manjar e a oferta queimada em aroma agradável ao Senhor. Além do holocausto contínuo se oferecerá isto com sua libação. No 7º dia tereis santa convocação, obra nem serviu nenhum fareis. Então nós vemos, irmãos, Deus mostrando a importância dessa festividade, a importância deles
estabelecerem uma festa santa ao Senhor. Essa celebração, então, relembrando a memória, deveria trazer a eles o quê? Paz ao coração, sabendo o que Deus fez ali. A Páscoa, essa Páscoa aos moldes judaicos, claro, nós não seguimos a esses moldes, mas a Páscoa, ela prefigura Cristo, ela aponta para Cristo, como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João mesmo escreveu lá no seu primeiro capítulo. Essa festa relembra a pessoa bendita de Jesus Cristo e o que Ele fez, e como devemos ser gratos a Ele pelo que Ele fez. Páscoa, então, meus irmãos, não é adoçar a boca com ovos de Páscoa e chocolates, não é trazer uma figura extra-bíblica para a comemoração. Páscoa é um momento de gratidão a Deus pelo que Ele fez, sacrificando o Cordeiro, o seu primogênito, para nos salvar da morte e da morte eterna. Deus então instrui Moisés a isso, a lembrar o povo sobre a gratidão, a ser gratos diante do que o próprio Deus fez a eles no Egito. O que o Senhor está tentando mostrar a esse povo com a Páscoa é: um povo grato celebra a Deus a verdadeira Páscoa. Um povo que entendeu o que é a Páscoa não permite que dentre essa festividade sejam inseridos elementos que Deus não disse para inserir. Quem de fato comemora a verdadeira Páscoa, ele é tomado por uma comoção, porque ele lembra do que ele passou, ele lembra da escravidão que ele outrora vivia, ele lembra da opressão, do trabalho forçado que ele vivia. Meus irmãos, a nossa Páscoa deve nos remeter a isso também, deve lembrar-nos da escravidão do Egito, em que nós vivíamos quando não conhecíamos a Cristo, do peso sobre nós, da escravidão que vivíamos, do peso que estava sobre nós, até o dia em que Deus ofereceu o Cordeiro, e através do sacrifício do Cordeiro, o sangue desse Cordeiro, então nos protegeu, nos redimiu, e por causa disso a morte não veio a nós. Meus irmãos, os sacrifícios diários e semanais e mensais enfatizavam para este povo a importância da comunhão regular com Deus. Eles deveriam fazer estes sacrifícios e comemorar a Páscoa como uma espécie de comunhão com Deus. Por isso que nós não podemos nos ausentar da ceia. A ceia, ela, além do momento de gratidão a Deus pelo que Ele fez a nós, também é um momento em que nós estamos reafirmando a nossa aliança com Deus. É um momento em que nós estamos participando do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Estamos em plena comunhão com Ele. Irmãos, Cristo é a nossa Páscoa definitiva. Nós não precisamos mais sacrifícios temporais. Nós não precisamos mais repetir sacrifícios, porque o sacrifício já foi feito de forma definitiva. Um sacrifício único e válido para o passado, o presente e o futuro. Cristo é o nosso sacrifício definitivo. E o escritor aos Hebreus disse isso, que sem o derramamento de sangue desse Cordeiro não há remissão de pecados. Porque Paulo vai escrever isso no capítulo 7 aos Coríntios, quando muitos duvidavam da ressurreição. Paulo está dizendo: se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé. Em vão. Se não houve um sangue derramado de um Cordeiro sem mácula, puro, sem defeito, então não há remissão de pecados. Por causa dele, meus irmãos, o nosso verdadeiro Cordeiro Pascal, os nossos pecados foram redimidos. E aqui nós temos grandes desafios ao olhar para esse texto. Somos convocados ou somos chamados ao desafio de viver a verdadeira Páscoa, de transmitir às nossas crianças a verdadeira Páscoa, não a Páscoa desse mundo presente, essa Páscoa consumista,
mas a verdadeira Páscoa, ensinando a eles o que foi que aconteceu há tantos anos atrás lá no Egito, quando o povo de Deus estava preso, e como Deus os libertou, e o que é a Páscoa para nós hoje. A Páscoa, meus irmãos, e os sacrifícios, as ofertas diárias, semanais, mensais e anuais aqui propostas no texto de Números 28, aponta justamente para aquilo que Paulo disse. A nossa gratidão deve fazer com que nós ofereçamos o nosso corpo como sacrifício vivos, santos e agradáveis a Deus, diariamente, semanalmente, mensalmente e anualmente. Devemos oferecer ao Senhor a nossa gratidão. Meus irmãos, Deus nos ensinou a importância da obediência e da redenção pelo sangue, preparando-nos para a chegada do Cordeiro de Deus. Quando nós olhamos para a Páscoa, para todo o seu rito, para tudo aquilo que Deus pede para ser feito, para cada passo que deveria ser seguido, então nós somos convocados para a verdadeira Páscoa, a olhar com a importância da obediência. O porquê é importante obedecer ao Senhor nosso Deus, com aquilo que Ele nos pede quanto à verdadeira Páscoa. E não só isso, mas também entender que em Cristo, a nossa verdadeira Páscoa, nós fomos redimidos. Nós fomos redimidos. A morte de Cristo, ela representa o fim, ou seja, o perdão das nossas dívidas, a anulação da nossa sentença. Como Paulo bem usa numa figura, uma alegoria dele, a cédula contra nós foi rasgada. Já não há mais nenhuma dívida a ser paga, porque Cristo pagou a nossa dívida. E como Ele pagou? Morrendo no nosso lugar, nos substituindo. Como foi feito no Egito? Para cada primogênito para cada primogênito poupado pelo anjo destruidor, era um cordeiro que era sacrificado. Todas as famílias sacrificavam um cordeiro de um ano, macho, sem defeito, sem nenhuma mácula, puro, para que ele fosse o substituto daquele que Deus iria matar. Então, a casa que tinha aquele cordeiro, aquele sangue, o anjo passava e olhava para aquilo, e então vinha, era uma mensagem dita ao anjo da morte: aqui já morreu o cordeiro, a dívida está paga. Esse era o simbolismo. Quando o anjo passava e via nos umbrais da casa o sangue, a mensagem transmitida era: eu não posso entrar aqui, a dívida dessa família já foi paga. Por isso, meus irmãos, que a morte não tem poder sobre nós, porque todas as vezes que a morte vem sobre nós, o sangue de Cristo está sobre a nossa casa, dizendo: a dívida já foi paga, essa família não deve nada, esta vida não deve nada, o cordeiro morreu no lugar dela. Por isso, meus irmãos, a gratidão deve ser transmitida por nós. Devemos ser gratos a Deus pelo que Ele fez. Jesus Cristo, Ele é a Páscoa do verdadeiro cristão. A Páscoa do Antigo Testamento apontava para a verdadeira Páscoa, Cristo. O Cordeiro do Antigo Testamento apontava para o verdadeiro Cordeiro do Novo Testamento, Cristo. O sangue nos umbrais da porta do Antigo Testamento apontava para o sangue de Cristo derramado naquela cruz. Por isso Paulo, ele escreve, João, escreve isso na sua carta. Alguns chamam de um texto áureo, dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ou não morra, mas tenha a vida eterna. Jesus é o nosso Cordeiro pascal. Paulo diz isso: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. No capítulo 5, versículo 7, Paulo diz isso: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Olhando para isso, meus irmãos, nós podemos fazer rápidas aplicações. Nós somos sepultados com Cristo. Quando nós lembramos da Páscoa, quando nós entendemos a Páscoa, devemos lembrar que fomos sepultados com Ele pelo batismo da morte, como diz Romanos capítulo 6,
para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. A Páscoa traz para nós novidade de vida. Nós não estamos presos mais no Egito, mas agora estamos livres para celebrar aquele que morreu por nós. Sem o sacrifício de Jesus, meus irmãos, seríamos enviados à morte eterna. E a única vida que poderíamos desfrutar é essa vida temporal, essa vida física, sem nenhum benefício, cheia de dificuldades, cheia de tribulações e debaixo da escravidão. Cristo, o nosso Cordeiro Pascal que foi morto por nós, nos substituiu na cruz. Essa é uma doutrina nossa. A morte de Cristo, ela é substitutiva. Ele morreu em nosso lugar e assim nos deu vida, aplacando a ira de Deus e ainda nos reconciliando com o Pai, assim como foi feito no Antigo Testamento. Cristo aplacou a ira de Deus sobre nós e nos reconciliou com Ele, com Deus Pai. A Páscoa, meus irmãos, é comemorada regularmente por nós, quando nós, cristãos, estamos reunidos na igreja em nome de Jesus, através da ceia. Não somente neste domingo de Páscoa. A Páscoa para nós não é simplesmente hoje, no último domingo de março. Não é para nós. A Páscoa para nós é todas as vezes, ou são todas as vezes, que nós nos reunimos como igreja, em nome de Jesus Cristo, na ceia. Esta é a nossa Páscoa. A celebração por termos sido incluídos na aliança de Deus com o seu povo, mediante o sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Assim comemoramos a Páscoa, reunidos como igreja, reunidos como filhos e filhas de Deus, quando participamos da ceia do Senhor. Meus irmãos, o Cordeiro foi morto, mas ele não permaneceu morto. E é por isso que no Antigo Testamento, todas as vezes precisava-se oferecer um outro cordeiro. Isso era feito sempre, porque aquele cordeiro era uma representação apenas do verdadeiro sacrifício, do verdadeiro cordeiro que viria sobre essa terra. Aquele cordeirinho macho de 1 ano, sem defeito, sem mácula, ele era incapaz de trazer libertação, ou trazer o perdão do pecado daquele povo de forma perpétua. Por isso precisava se repetir. Mas Cristo, a verdadeira Páscoa, Cristo, ele se tornou sacrifício eficaz e perpétuo. Então não precisa-se mais de sacrifícios. Por isso que o escritor aos Hebreus diz que não precisa-se mais de repetição de sacrifício, porque o nosso cordeiro, o verdadeiro cordeiro de Deus, foi sacrificado, foi morto, mas ele não permaneceu morto, ele ressuscitou. E a ressuscitação de Cristo ressuscitando, meus irmãos, ele traz a nós a riqueza que somente os cristãos podem desfrutar. Cristo ressuscitado significa que Deus aceitou aquela oferta, aceitou o seu sacrifício, e por isso então nós temos os nossos pecados não só expiados na morte, mas também aceitos pela ressuscitação, pelo ressuscitar de Cristo. Cristo não está morto. Por isso o escritor Lucas, escrevendo no capítulo 24, diz que a tumba está vazia. Por que mulheres procuram nessa tumba aquele que está vivo? Ele não está morto, ele ressuscitou. Cristo está vivo e está à destra de Deus, intercedendo por nós. Ele é a nossa verdadeira oferta de sacrifício, e por causa dele, somente por causa dele, nós temos os nossos pecados perdoados. Nós podemos comemorar a verdadeira Páscoa no seu verdadeiro sentido, de que nós não precisaremos mais oferecer nenhum tipo de sacrifício. Nós não precisaremos cumprir nem mais um tipo de oferendas, porque Cristo
foi a oferta eficaz e plena para a salvação daqueles que creem no nome de Jesus. Aqueles que o próprio Deus predestinou e elegeu e o comprou com o sangue precioso do seu Filho unigênito. Isso foi estipulado antes da fundação do mundo, para que nós pudéssemos desfrutar da bênção e da graça da salvação. Páscoa para nós, repetindo, ela não é feita de doces. Páscoa para nós é algo muito maior e muito mais emblemático e muito mais eficaz. Encerrando, irmãos, não permita que este mundo presente, com o seu sistema corrupto, adoce a sua boca como uma falsa Páscoa. Permita que o verdadeiro alimento venha à sua boca e te leve a comemorar a verdadeira Páscoa que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos.